Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Aline e, como prometido, fiquei de trazer umas aulas de teoria musical para o nosso grupo Alegro 2. E com muito prazer que eu montei alguma coisinha para a gente poder começar esse momento aí de teoria. Gostaria de falar com vocês, em primeiro lugar, que vou tentar fazer toda segunda-feira uma aula nova, onde também deixarei alguns exercícios para que sejam feitos durante a semana. Começaremos do muito básico mesmo, do que a gente precisa começar. Eu sei que tem muitas pessoas afoitas aí já para saírem vendo as partituras, né? Mas eu só vou pedir uma semana de paciência para que a gente possa conversar primeiro sobre alguns elementos importantes relacionados aí à teoria da música e que vai fundamentar bastante coisa da nossa prática musical também, seja ela no piano, no violino ou saxofone, flauta, no que for, tá bom? Então, eu estou chamando esse projeto de Caderno de Música. E como vocês podem estar vendo aí, estou compartilhando com vocês um site que fiz no Google Sites, justamente para a gente poder conversar sobre teoria musical. É bem para o nosso grupo mesmo. É claro que se você quiser falar com outras pessoas, fique à vontade também, tá bom? Isso vai estar hospedado no meu canal. E se inscrevam no canal para que vocês possam estar acompanhando novidades, tanto das aulas como de assuntos referentes às aulas, tá bom? Então vamos lá. Caderno de música vai ser o nosso projeto, então, inicial de teoria musical. Bem, a minha formação, né? Eu sou professora de língua portuguesa, estudo música desde os 13 anos de idade, hoje eu tenho 49, e a partir do momento que a gente entrou nessa pandemia, eu fui tomada por uma vontade muito grande de voltar aos meus estudos de música de uma forma menos informal. Então, eu estou fazendo a licenciatura em música, que é semipresencial, mas como a gente está em pandemia, ela está sendo feita à distância. E estou aqui também passando para vocês os conhecimentos adquiridos nessa nova formação, tá bom? Espero que aproveitem bastante. Nós vamos ter lugares onde vocês colocarão as dúvidas, colocarão as curiosidades, sendo que as curiosidades a gente pode se aprofundar se for o momento certo de a gente ver aquela parte ali da teoria, ou não vou deixar sem resposta, porém vou deixar sem aprofundamento se o assunto for muito para frente ainda, tá certo? Antes da pandemia, eu estava dando aula de teoria musical, dentro do tempo em que eu trabalhei com música também. Eu também dei aula tanto de piano, de órgão e de teoria musical, teclado também, né? E então vamos ao que interessa. Aí eu estou apresentando para vocês o site onde vocês estarão também recebendo alguns materiais. Então, eu apresento o site para vocês e a gente já vai tendo aula no próprio site, tá bom? Seja muito bem-vindo ao Caderno de Música, o seu curso de teoria musical. Por que... Opa, deixa eu sair aqui. Por que estudar teoria musical? Vou lhe dar 3 razões principais para que você tenha autonomia musical. O que quer dizer isso? Você está lá no Japão, você quer tocar uma música, talvez você não leia japonês, mas você sabe ler partitura. Então, você estando em qualquer lugar do mundo, essa linguagem musical, ela vai ser a mesma, tá? É claro que em alguns lugares você vai ter, por exemplo, existe uma nota, que é a nota Si, que ela é representada pela letra B, mas em alguns lugares ela é representada pela letra H. Mas são coisas assim muito pontuais que, de forma alguma, elas vão desfazer a característica principal da linguagem musical, que é ser uma linguagem universal, tá certo? Então, essa autonomia musical, para você ter autonomia musical, para você estar
é livre para tocar e para fazer do seu instrumento em qualquer lugar do mundo, é importante que você domine a teoria musical. É para entender melhor seu instrumento no universo da música. Quando você estuda teoria musical, você entende o lugar do seu instrumento dentro do universo da música num todo. Eu toco piano. Então, quando eu vou estudar teoria musical, quando eu estudo a notação musical, quando eu estudo as claves existentes, as notas nas claves, eu tanto posiciono o meu instrumento ali naquela realidade, como o meu instrumento pode expressar aquilo que está escrito ali naquela teoria, quanto entendo o posicionamento de demais instrumentos. Então, por exemplo, eu vou tocar com uma colega que toca um instrumento que não é da mesma clave que a minha. Eu vou olhar para a partitura dela, vou entender que está em outra clave. E posso fazer uma transposição daquela música para a minha clave. Ah, Eline, eu não entendo nada de clave ainda. Você vai entender. O que eu quero te dizer é o seguinte: há leituras que você vai fazer na partitura de alguém que talvez que para o seu instrumento você precise fazer umas adaptações. E quando você estuda teoria musical, você vai saber fazer isso. Desculpa o som externo, tá, gente? Essa primeira aula a gente vai sofrer aí esse probleminha, porém, eu já estou vendo isso aí pra gente, tá? Em falar nisso, vou até usar fone, né? Porque o fone vai diminuir esse som. Voltei, então, botei um fonezinho para a gente poder trabalhar melhor, né? E aí, a terceira razão de se estudar a teoria musical que eu elenquei aqui, para entender os princípios da linguagem musical e poder utilizá-la como expressão. Tem a ver justamente com isso que a gente estava conversando, né? Você passa a entender essa linguagem, realmente é uma linguagem que está ali parada, ela está inerte, porém ela está cheia de expressividade quando você começa a trabalhar com seu instrumento, com ela, e também com demais instrumentos. É muito interessante a gente ter contato com partituras, por exemplo, que são para mais de um instrumento, ou partituras que sejam para voz e instrumento, e você saber onde você entra naquele momento ali daquela partitura, que tem tantos instrumentos também elencados ali dentro, né? Então, aquilo ali tudo tem uma dinâmica, aquilo ali tudo faz uma expressividade artística da qual você, músico, vai participar. Quando você não tem, por outro lado, o conhecimento de teoria musical, isso tudo fica muito mais difícil. Você vai tentar improvisar sobre o que as pessoas estão fazendo. E nem sempre aquela sua improvisação vai ser o ideal. Então, tem um exemplo que um professor falou de um guitarrista que era muito competente, mas ele era um guitarrista que improvisava, porque ele não conhecia teoria musical. E a música que eles iriam tocar era uma música que, pela dinâmica toda que estava na partitura, havia momentos de pianíssimo, ou seja, momentos onde a música viria muito delicadamente e os instrumentos teriam que se mostrar muito delicadamente naquele momento, e de repente havia um estrondo onde todos os instrumentos entravam com maior robustez, maior volume de som. Então, isso é descrito também na partitura. Na partitura você não tem só as notas, você tem isso também. E aquele guitarrista estragou a apresentação, porque ele, na apresentação, quis mostrar todo o seu glamour, toda a sua capacidade inventiva, e que era realmente, no bom sentido, invejável, porém, ele não se ateve àquilo porque ele não sabia ler. Então, gente, ter o domínio da teoria é importante para a prática.
que isso fique bem gravado para a gente, tá bom? Nesse primeiro momento, então, foi muito importante a gente entender isso aí. Deixa eu subir aqui. Vamos para os conceitos importantes de uma vez? Aula 1, conceitos importantes dentro da música. O que é música? Gente, apesar de nós termos aí muitos movimentos, nós temos muitos movimentos progressistas, modernistas dentro das artes e que buscam uma ruptura com aquilo que é usual, né, na arte, nós temos que entender que a arte musical ela é concebida como a combinação de sons e que sejam feitas uma combinação de forma agradável, inteligente, dentro de uma proporção de tempo, com ordem e equilíbrio. Nós temos movimentos musicais até da primeira década dos anos de 1900 que tentam quebrar com isso, usando sons de carros, sons de buzinas, sons de construção, para montar uma, entre aspas, música. Mas esses ruídos, eles trazem até uma forma de arte que, olha, tá vendo? Eu não sei se vocês estão escutando, eu estou escutando um ruído aqui absurdo de obra. Ele não é regular, eu não consigo escrever isso, eu não consigo desenvolver em um instrumento essa linguagem. Então, quando você não consegue fazer isso, você não consegue transmitir através de um instrumento da voz humana aquilo, isso não é inteligível para a mente humana e você não tem música, você tem som. Você tem uma... Quando você quer juntar esses sons para mostrar, por exemplo, o caos da vida urbana, né? Você faz aí um movimento de arte através do som, o som pode ser aí a sua tinta dentro dessa tela em que você vai pintar o caos da cidade, do movimento urbano, mas não vai ser música, né? Vai ser uma arte baseada em sons, porém não vai ser música, porque música, como está escrito aqui, é a arte de combinar os sons de forma agradável, dentro de uma proporção de tempo com ordem e equilíbrio, né? É diferente do ruído, porque não possui essas tais características. E aí a gente já vai aí para as características do som. O que é o som? O som é uma coisa física, né? O som, eles são vibrações. O som é resultado da vibração. Então, um corpo vibra, um corpo, por exemplo, cria um atrito, esse atrito reverbera fisicamente e essas vibrações chegam ao tímpano. E batendo ali no tímpano, o nosso tímpano, ele faz para dentro e para fora, e aí você, então, o cérebro traduz isso como um som. Se vem reverberando muito rápido, o som que a gente ouve é um som muito agudo. Se vem reverberando lentamente, com ondas grandes, o som que a gente vai ouvir é um som mais grave. Tá? Então, a gente tem aí o som como sendo o resultado de vibrações, sejam elas rápidas, sejam elas lentas, ou grandes, ou curtinhas, uma atrás da outra, vai dar um tipo de som diferente. A esse tipo de reverberação é o que a gente chama de frequência do som, tá bom? Então, aqui nós temos que a música, e nós vamos ver isso mais para frente, tá? Da frequência do som. A música é composta por 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. Eu vou continuar falando de som, para não quebrar esse assunto, então nós vamos pular aqui, ó. Olha quanta coisa tem para falar. E vamos falar aqui, continuar falando dessas propriedades do som. Né? A altura, se o som é agudo ou grave, que a gente viu pela quantidade de ondas, né? E pelas as distâncias dessas ondas, nós vamos ter se eles são agudos ou graves. Então, no piano, você tem para a direita sons mais agudos, para a esquerda sons mais graves. E você vai ver nas cordas que algumas cordas são bastante grossas e outras cordas são bastante finas, o que vão traduzir ali ondas mais longas e grossas e mais volumosas e ondas mais curtas e rápidas, que vão dar o som agudo.
Vocês podem ver no piano que os bordões, no violão também, os bordões são os mais grossos, vão sair ondas mais... que as suas ondulações são mais distantes, são os sons mais grossos. Isso a gente chama de frequência. Aí tem um videozinho aqui no site, tá? Que eu preparei para vocês, falando sobre isso de uma forma muito interessante. Eu quero muito que vocês assistam a esse vídeo, porque ele faz parte da aula. Só que eu não preciso passar agora com vocês, porque eu vou passando o assunto e depois vocês vão retomar no site junto com os exercícios, tá bom? Duração, curto ou longo, é a extensão desse som. Então, quando você tem, por exemplo, batidas, aqui eu estou ouvindo batidas na obra, né? Essas batidas, elas vão dar oscilação de som que vão ter pouca duração, tá? Até porque o atrito foi muito rápido, tá? Então, são ondas mais curtas. E então o som vai ser, ele vai acontecer e vai parar logo. E o som mais largo, o som mais longo, ele se dá por atritos maiores, né? E aí você vai ter ondas mais robustas que vão fazer com que a duração daquele som também se mantenha. Como você pode ver, a altura, a duração, tudo isso acontece dentro dessa questão aí das vibrações sonoras, né? Da sustentação. E aqui tem uma explicação sobre isso também, do que eu estou falando, e eu não vou ler tudo com vocês, né? A intensidade é se esse som é forte ou se ele é fraco. Você tem uma explosão, é um som que foi feito a partir de um grande impacto, ele é um som forte. E você vai ter também ondas robustas, ondas pesadas. Quando você tem sons cujo o atrito físico foi muito pequeno, você tem sons leves, sons que vão ter uma duração menor, nem sempre também. Eles podem ter um prolongamento, mas eles vão ser mais fracos, né? A fraqueza tem muito a ver com a duração, mas nem sempre. Você vê um mosquitinho passando perto de você, ou mais ou menos longe, aquele som não para, porque aquele atrito não para, então aquele som não acaba, né? Ele tem uma duração longa, mas ele é um som fraco. Por quê? Porque o atrito de onde ele vem é uma manifestação fraca, é um fenômeno fraco para esse som, né? Muito bem. E o timbre, gente? O timbre, quando eu era menor, eu tinha muita dificuldade de entender o que era timbre. Até que um professor me explicou. Timbre, Aline, é o que faz você identificar o som. É como se fosse a digital de um som. Se eu bato com o martelo aqui, te pergunta assim, Aline, esse som veio de onde? Eu vou falar, de uma batida de um martelo. E esse aqui, Aline, se eu pego 2 colheres e bato, acho que você bateu 2 talheres. Essa possibilidade de você saber de onde vem esse som, isso é o timbre. Tá? Se ele vem de uma voz humana, se ele vem de uma voz humana, se ele vem de um piano, se ele vem de um violão, se ele vem de uma flauta. Isso é o que a gente chama de timbre, tá certo? É o que produz, a gente consegue identificar o produtor desse som. Gente, eu não sei se esse vídeo já está ficando muito comprido. Nós temos aqui, então, agora eu vou falar da música em si, do som que a gente estabelece como som musical e não som de ruído, tá certo? Então, aqui, a música é composta por principalmente 3 elementos: melodia, harmonia e ritmo. Melodia, gente, é a parte da música em que a gente tem uma notinha tocada atrás da outra, tá? Escravo de Jó jogava o caxangá, tira, bota. Cada um continua de uma forma, né? Porque em cada região continua de uma forma essa música. Então, quando você tem tá, 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 você tem aí uma melodia. Isso aí, então, é o quê? É uma sequência de notas sendo tocadas, ok? Aqui, olha, seguindo aqui a setinha, aqui nós temos no primeiro desenho uma partitura, vocês estão vendo? E uma notinha atrás da outra.
Olha aqui as notinhas aparecendo uma atrás da outra. Isso é uma melodia. Aqui nessa segunda imagem, na terceira imagem, nós temos o músico tocando várias notas ao mesmo tempo. Nessa primeira aqui, nessa mãozinha de criança, nós temos aqui o sol, o dó, o mi, o sol e o si, né? Ele aqui fez uma combinação harmônica. Aqui também nesse violão nós temos outra combinação harmônica. O violonista está tocando as notas, não sei, porque eu não sei como são as notas aqui no violão. Os violonistas de plantão que me ajudem aí, tá bom? E ele está tocando 1, 2, 3, 4 notas ao mesmo tempo. E ele vai bater aqui para dar o som. A harmonia são esses dois exemplos aqui, onde o músico toca notas juntas, simultaneamente. É quando a gente faz os acordes, os chamados acordes, que servem para o acompanhamento da melodia. Sobre esses arranjos aqui é que viram a melodia, tá certo? Não tá certo? Vai ficar certo daqui a pouco. Aqui embaixo, nessa partitura, nós temos aqui, ó, 3 notinhas juntas, sigam a seta, 3 notinhas juntas, ó, 3 notinhas, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra, uma em cima da outra. Isso é harmonia. A harmonia é quando a gente toca uma notinha em cima da outra, tá certo? E ritmo. Ritmo é a ordem, proporção temporal, em que a melodia e a harmonia se localizam. Você não vai sair tocando piano, tocando violão, fazendo os acordes, ou cantando uma melodia, sem ter uma cadência, uma sequência de ritmo, né? Você tem sempre que obedecer a um ritmo. O ritmo determina onde cada nota vai se colocar na música, para que seja uma linguagem realmente, para que a gente possa entender essa linguagem. E de curiosidade, para finalizar essa aula de hoje, eu trouxe aqui um instrumento muito importante em relação ao ritmo, que é o metrônomo. Ame-me ou deixe-me, viu, o metrônomo? Vocês estão vendo aqui essa partezinha? Sigam a seta, ó. Essa partezinha aqui, ela anda para cima e para baixo nessa régua, tá certo? Quanto mais para cima, isso vai pendendo para um lado e para o outro mais lentamente. Quanto mais para baixo, ele vai pendendo mais rapidamente. Isso te força a cantar ou tocar de forma mais lenta ou mais rápida. É como se a gente pegasse, por exemplo, parabéns para você. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Eu não posso cantar rápido com uma palma assim, ó. Vai ficar desconexo. Quer ver, ó? Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E a Aline não ficou, não, ficou certinho. Sabe por quê? Porque um foi múltiplo do outro. Então, eu consigo fazer isso. Agora, quando o metrônomo trabalha, ele não quer que você fique fazendo múltiplo de não sei o quê. Ele está te organizando as notas dentro de uma sequência. Ele fala assim, olha só, eu quero tantas notas tais em cada batida. Então, se ele quer tan, 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 ó, tan, 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 ele quer tan, 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 parabéns, parabéns, é o que ele quer. Se ele fizer assim, ó, ele vai querer parabéns. Se ele fizer assim, ele vai querer parabéns. Entenderam? Então, o metrônomo ele vai servir para te dar esse ritmo, né? E ele é amado e odiado por muitos. Bem, gente, espero que até aqui a gente tenha entendido. Quero um feedback dessa aula e na aula que vem a gente já entra. Essa aula que vem eu posso até lançar quarta-feira para vocês, se vocês quiserem. Toda segunda eu vou lançar uma aula, mas como esses assuntos que a gente conversou agora não demandam muito trabalho de exercício, eu já posso lançar essa aula aqui na quarta-feira para vocês, aula 2, de notação e escrita musical, tá? Olha aí, ó, só para animar, já vamos entrar nas notinhas, tá certo? E esse vídeo aqui eu vou fazer questão de ver com vocês. Um grande abraço, espero que vocês gostem, que aproveitem as oportunidades lá do grupo, daqueles que estão se colocando à disposição aí para ensinar
música, tá bom? Beijo grande, fiquem com Deus.